Boa tarde. Aguardar vocês entrarem na nossa live do NPJ da UFPA. Hoje nós vamos conversar com o professor Luiz Alberto Rocha para falar da estrutura constitucional do federalismo brasileiro. Tema super importante, principalmente nesse momento que a gente está passando. Fixar aqui o título para quem entrar depois saber sobre o que nós estamos conversando. Olá, William. Olá, Gil. Não sei se é Giovana, Jordana. Sabe o que eu pedi para vocês? Convide os amigos de vocês para assistir a nossa live, clicando nessa pipazinha que tem aí embaixo. Vamos promover o nosso Instagram do NPJ da UFPA, ter mais seguidores. Tem mais uma pessoa aqui que entrou, Diniz, alguma coisa Diniz, né? Pra gente promover. Antônio, acho que é Antônio Cunha, seja bem-vindo, boa tarde. Só aguardando o professor Luiz entrar pra gente começar a nossa conversa. Olá, Alana, tudo bem? Pronto, o professor Luiz já está aqui. Vou adicioná-lo para a gente dar continuidade à programação de lives do NPJ da UFPA, onde a gente... Oi, Luiz. Tudo bem, Luciana? Tu sabes o que eu tô vendo agora? Olha, tu não vai acreditar, as pessoas não vão acreditar. Eu tinha preparado um PowerPoint, na realidade, assim, uma aula antiga que eu tinha de federalismo. Sei. E aí, como o Instagram é no celular, eu posei ele assim, organizei ele no celular. Ele acabou de deletar toda a aula que eu tinha programado. Tudo foi pro espaço. Calma, tudo bem. Paciência, eu tenho na cabeça. Tá. Eu tenho na cabeça as coisas, mas assim, foi desse minuto agora, sabe? Então, Mas tu tem no computador alguma coisa, não? tenho tudo na cabeça. Tá. Eu não tenho problema. Eu achei ótimo. Ai, meu Deus, faz parte. Estamos, então, em mais uma live, Luiz. Colegas, acho que a gente está se vendo mais digitalmente agora, né? Virtualmente, do que a gente se encontrava presencialmente. Poxa, Tantas reuniões, tantas lives. Mas eu acho ótimo, assim, que a gente consiga se ver e se falar e discutir um pouco do direito, né? Sim. Mas tudo bem. Hoje a gente está começando a terceira semana de programação do NPJ da UFPA, com as lives às terças e quintas. E quarta-feira a gente faz um curso online pelo Google Meets. Os cursos da semana passada, que foi com a professora Luli, sobre metodologia para a elaboração do TCC, ele já está disponível no nosso canal do YouTube. Só seguir lá o nosso canal do YouTube, Núcleo de Prática Jurídica, _UFPA. Aí se inscrevam no nosso canal para a gente ter Ibope, né? No YouTube também, que tem que ter isso também. Não pode estar sem inscritos, tem que ter inscritos. E os cursos estão ficando gravados, A gente vai tentar também botar as lives lá gravadas. O complicado da live é que, como ela é assim vertical, não fica tão bonitinho lá no YouTube. Mas o que importa é o conteúdo das lives, né? Sim, e aí, verdade. sempre é terça-feira. O nosso conteúdo é jurídico e na quinta-feira a ideia é sempre trazer um convidado com conteúdo de assuntos gerais, que é justamente para a gente desestressar, para trabalhar a ansiedade, a depressão, né? Essa agonia de ficar em casa, das pessoas doentes. Então, na primeira semana a gente teve um encontro com uma fisioterapeuta que passou exercício para quem já teve Covid, exercícios para quem está fazendo home office. Semana passada a gente conversou com a professora de psicologia, ela conversou muito com a gente também sobre essa agonia de que tem que produzir, essa cobrança toda, que a gente tem que ficar mais tranquilo. E essa quinta-feira quem vai conversar com a gente é o Paulinho Clautal, para falar de meditação. Olha aí. Muito bom. Vai ser muito legal. O Paulo é muito bom. O Paulinho é muito bom. Sim. E amanhã o nosso curso é com o professor João Daniel, vai falar da questão ambiental, porque a gente está, quem não sabe, junho é o mês do meio ambiente. Então, eu estou tentando promover alguns eventos em relação ao meio ambiente. Ele vai dar o curso amanhã no nosso... Já estão as inscrições abertas, depois vejam aí no nosso Instagram, a gente está com a inscrição aberta no Simpla.
Quem se inscrever, inscrição gratuita. Quem se inscrever recebe o link amanhã da sala de aula e depois, participando, vai receber o certificado no seu e-mail. Então, já conta para atividades complementares, para tudo, né? E o João Daniel também vai dar outro curso de meio ambiente lá na ESA na sexta-feira. Também, quem quiser participar, é aberto para todo mundo no site da ESA, porque a gente tem que promover essa questão do meio ambiente, que muita gente nem lembra que junho é o mês do meio ambiente, né? Além do que, né, o meio ambiente, segundo a última reunião ministerial, a penúltima reunião ministerial, está em forte ataque. Então, exatamente. É preciso discutir isso aí e ficar atento para essas questões. Isso. Bem, dados os informes da missa, como me disseram um dia desses, já deste os informes, Luciana, igual a missa, já dei. Último informe que eu lembrei agora, que é muito legal para quem está nos assistindo, que o nosso grande público aqui são os nossos alunos, né? Hoje está começando o primeiro encontro virtual paraense da Jovem Advocacia. A abertura é agora às 17 horas, com o presidente da OAB Nacional, do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz, e vai ter uma grande programação hoje, amanhã e depois, de 17 às 21 horas. Apesar das inscrições já terem encerrado às 13 horas, porque agora a gente tem que mandar o link, né? A gente está com um problema muito sério, Luiz, de estar fazendo eventos com links abertos e pessoas entrando e fazendo ameaças, colocando ameaças racistas, enfim. Então, a gente teve que encerrar a inscrição com 1.000 pessoas inscritas, 13h30, para poder mandar e-mail para todo mundo com o link. Né? Já é um sucesso, mas eu digo assim, quem quiser assistir vai estar transmitindo também no canal do YouTube da ESA. Ótima solução. Porque aí lá todo mundo entra, mas ninguém vai poder, dentro da sala de aula, falar alguma coisa, ameaçar alguma coisa. Então, você não está inscrito, mas pode assistir o conteúdo pelo canal do YouTube, que vai ser transmitido ao vivo. Vamos estrear hoje essa transmissão ao vivo também por lá, pelo canal do YouTube. Vai funcionar. Eu acho graça, mas eu fico muito feliz, porque eu não sabia mexer em nada disso. Então, sabe, eu me realizo assim. E aí, quando o João, meu filho, diz: mãe, você está virando uma youtuber. Olha, me sinto jovem. Muito bom. Mas vamos lá, agora acabaram os informes, Luiz. Agora é contigo. Brigadão por aceitar mais esse convite. Né? Estamos juntos aí nessa empreitada, que eu sempre falo aqui para o pessoal que está nos assistindo, o quanto eu fico feliz do comprometimento da gestão do ICJ, da Faculdade de Direito. Nossa, que estamos juntos, né, nessa empreitada. A preocupação que a gente está tendo, não só em passar conteúdo jurídico, mas a preocupação que a gente está tendo em pegar os nossos alunos, os nossos servidores, os nossos professores e cuidar também da saúde mental e tentar fazer eventos para eles se distraírem um pouco, para aqueles que estão em casa, para aqueles que estão com pessoas doentes na família ou até mesmo em casa, para aqueles que estão doentes, porque é uma preocupação, né, de todos nós. E eu fico muito feliz de compor essa equipe, porque eu me sinto assim, sabe, realizada de estar com colegas, com pessoas que a gente tem o mesmo pensamento e com ideias sempre surgindo para melhor condução nesse aspecto, né? Não, eu quero dar aula para os alunos todo dia, toda hora. Não, não é só isso que a gente quer. A gente quer também passar um momento de tranquilidade, a gente quer também pensar em ações solidárias, enfim, porque a preocupação é com a pessoa, não é só com o aluno de direito, né? Então, muito legal, essa programação faz parte de todo esse conjunto de ideias que foi confeccionado, que está sendo confeccionado, porque cada dia tem uma coisa nova, para todos vocês que estão aí nos assistindo, né, Luiz? E a Luciana tem uma capacidade criativa boa, porque ela cria uma série de eventos diferentes, né? É assim na ESA, é assim na NPJ e movimenta o meio jurídico, tanto da OAB quanto os nossos alunos dentro do NPJ da universidade. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Obrigada por estar aí com a gente nessa empreitada, nessa luta. Vamos sair mais fortes, mais unidos, né? E com sempre certeza. nos ajudando. Então, agora vamos falar sobre estrutura constitucional do federalismo brasileiro, que todo mundo está aqui para te ouvir. Tá, deixa eu falar de novo, para que eu falei logo na abertura, eu estava com um riso de nervoso, porque eu tinha preparado todo o PowerPoint para apresentar, ainda que não coubesse PowerPoint, para me guiar aqui no PowerPoint, né? Mas no exato que o
o computador, eu não sei o que fiz, eu consegui deletar todo. Mas então vamos fazer o seguinte. Na cabeça, que é o roteiro que eu tinha te enviado até um pouco antes. Graças a Deus que tem isso. Que o federalismo, ele é uma construção administrativa do Estado, possibilitar uma organização mais eficaz do. A questão sempre se envolvia a uma origem do Estado unitário, que é a forma principal, em que tu tinhas um único centro de poder organizando toda a estrutura do Estado. Isso era possível, e foi possível até um determinado momento em que as condições do Estado permitiam que isso fosse acontecer, que isso acontecesse. Duas eram as condições anteriores. A primeira era que tu tinhas um Estado que tinha relativamente poucas funções, poucas atribuições, e tu tinhas uma sociedade menor. E essa sociedade menor e com menos demanda, menos contato, menos comunicação, conseguia se satisfazer, vamos dizer assim, com um centro de poder. Quando a independência norte-americana foi construída, se percebeu, a partir de uma formação diferente, que era necessário se reestruturar isso aí, até porque a independência norte-americana ocorreu com as 14 colônias, né, com as colônias norte-americanas, e depois elas se formaram, primeiro numa confederação da Filadélfia, que não funcionou propriamente, e depois criando um modelo completamente novo, que é um modelo de federação, em que havia uma organização dupla, um binário de distribuição de poder a partir da descentralização. Então, tu continuaste mantendo o órgão unitário, que é a União, para tratar de uma política pública a partir desses que se tornaram Estados-membros, para que eles pudessem ter um governo mais próximo e aí diferenciado. A ideia, numa ação de temas que fossem distintos, e uma descentralização administrativa a partir da regionalidade e da proximidade da administração com o administrado, e podendo fazer uma interação também de fundo democrático. Essa é a lógica. Por isso, a gente fala que há uma diferença muito grande entre a formação do federalismo norte-americano, que é uma formação a partir de uma demanda que discute e surge para estabelecer um modelo que funcionasse para aquele novo Estado surgindo, para o nosso modelo federalismo surgido a partir da primeira Constituição Republicana, com decreto republicano que instituiu, através de uma norma, a descentralização do poder. A descentralização do poder, na realidade, foi a transformação das capitanias hereditárias em estados, primeiramente, e depois o surgimento de outros estados. Daí que o nosso federalismo ele sempre teve uma característica um pouco diferenciada, porque ele é um federalismo com muita força centralizadora. A experiência norte-americana é sempre uma experiência cooperativa, ou seja, os Estados-membros cooperam na administração de toda a nação e a União sedimenta uma política unitária. Bom, isso é uma verdade até então no modelo norte-americano a partir da sua organização. E essa organização previu a formação de um Estado a partir de duas lógicas. Primeiro, a lógica da autonomia e a lógica da distribuição de competências. Porque, assim, como nós temos o surgimento no Estado federativo, sempre se levou em consideração que a ideia é que eu tivesse um duplo ordenamento jurídico, um ordenamento nacional e um ordenamento subnacional, mas que esses dois ordenamentos precisassem entrar em harmonia para que essa dialética pudesse funcionar. E, para isso, era preciso garantir, e é preciso garantir, essas dois pés. Eu diria que o federalismo é uma teoria bípede, que se baseia em dois pés. O primeiro é a autonomia do ente federativo e a segunda é a repartição de competências para dizer o que cada um tenha que fazer, para evitar que haja uma sobreposição de estruturas normativas de tal
maneira com que se possa criar um conflito. Dois tipos de conflito. Conflito negativo, quando determinado assunto não é gerido nem pelo Estado nem pela União, ou um conflito positivo, quando os dois entes federativos acabam regulando a mesmo assunto, que cria deficiências. Esse modelo, no entanto, ele surge a partir de uma distribuição de competências mais facilitada, que a gente diz que é o modelo clássico da Constituição norte-americana lá de 1787, que a gente chama de repartição horizontal. Por que eu digo de repartição horizontal? É que as competências são privativas. As competências são exclusivas. Ou cabe à União, ou cabe aos Estados-membros. Então, a Constituição norte-americana ela foi construída a partir de um modelo de privilégio das autonomias regionais. Então, tu vais encontrar na Constituição norte-americana, fundamentalmente, as competências da União. Porque aí, o que não for da União, por lógico, será dos Estados. Acontece que isso funcionava para um modelo de Estado, que é o modelo de Estado liberal, que é o modelo das constituições de primeira geração, assim, daquele momento histórico da construção dos Estados nacionais de primeira geração, porque as competências envolviam a realização de garantias, a gente chama de liberdades públicas, ou seja, de garantir direitos individuais do cidadão. Isso envolvia, assim, basicamente, uma esfera de proteção aonde o Estado não deveria entrar, né, garantindo ao cidadão. Só que quando houve modificação do Estado, o parâmetro do Estado liberal individual para um Estado social, em que surgiram novos direitos, os chamados direitos sociais, e mesmo os direitos e liberdades individuais, adotaram uma conotação hermenêutica social, a coisa mudou. Porque agora o Estado passava a ter tarefas, a determinar tarefas que não se tinha anteriormente, que era de construção de políticas públicas sociais. Aí se notou que a política pública social que se encaixava nesse modelo federativo de distribuição horizontal não era suficiente. Por quê, Luciano? Porque outros Peraí que congelou, Luiz. essa política pública Começa a para falar a depois União, do suficiente. Não era suficiente. outro Parou. distribuir essa política pública para o Estado. Acho que falhou um pouquinho. Está me ouvindo? Tô te vendo agora. Tava congelado antes. Não. A gente só tá se vendo. Pessoal, ajudem a gente. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo o professor Luiz? Comentem aí para a gente saber. E vai voltar. Ajudem a gente. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Acho que o áudio e a imagem deles estão desincronizados. O dele que estava. O meu estava ok, Luísa? Vocês estavam me ouvindo e me vendo tranquilo? Eu estou hoje usando a rede aqui da minha casa. Ok, obrigada, concurseira. Não sei quem é você, mas obrigada. Tudo bom, Luísa? Um beijo para você. Espero que esteja bem. Não estava ouvindo o Luiz, né? Obrigada, Lara. E vai sair e retornar. Eu tô até com receio, porque eu tô usando a internet daqui de casa. E normalmente eu uso a internet do meu celular. E aí, quando eu comecei, que eu vi que o celular tinha entrado na rede de casa. Ok. Voltou o professor Luiz. Vamos lá. Caiu e levantou a rede. Esses termos novos, eu me divirto, olha. Beijo, Luísa. Oi. Voltou? Oi, voltou, eu estou te ouvindo aqui. Tá, também tô te ouvindo. Tá um pouco congelada a tua imagem, mas eu tô te ouvindo. Luciana, estou te ouvindo. Também. Então, tá, eu acho que tá um pouquinho
Eu troquei aqui para o meu 4G, que pode ser, mas o meu não está travando. Mas, de qualquer forma... Tô te vendo, Luiz. Só o teu áudio que não tá vindo. Tu tá na internet do celular? Tá me ouvindo? Acho que ele não tá nem me vendo. E a imagem tá ótima. Não tá congelando, é só o áudio mesmo. Deixa eu falar com ele aqui pelo Zap. Não. Eu não tô te ouvindo. Só puxar lá em cima e nos ajude a se colocar na internet do celular. Acabei de fazer isso, que aí eu não quis ficar na internet daqui de casa, que eu acho que ela é mais inconstante do que a internet do celular, que é o 4G. Agora deu uma congelada. E saiu. Tem um pouquinho de paciência, acontece. Oi, professora Eva, tudo bom? Surpresa de ver por aqui, que legal. Estamos tentando aqui naquela luta do cair e levantar a rede. O professor Luiz está com uma dificuldadezinha, mas já vai voltar. Olha aí, Luiz, professora Eva está aqui nos prestigiando. Olha que bacana. Mais responsabilidade. Essa programação é do NPJ da UFPA. Pronto. Oi, tá me ouvindo agora? Oi, legal. Olha, hoje tá bom o negócio, viu? Eu não Né? vou dizer que a bruxa tá solta, porque ontem eu vi aqui da minha janela 2 arco-íris pela cidade. Tu chegaste a ver? Eu vi a tua foto que tu botaste no Instagram. Lindos. Então, assim, não vou dizer... Só porque o meu PowerPoint foi pro brejo e agora a internet tá ruim. Mas vamos lá. Tá, vamos lá. Tu estás Luciana, com a agora eu só internet preciso do teu saber celular? aonde é que tu paraste de me ouvir. Tá. Porque a daqui de casa é mais instável do que o 4G, entendeu? O 4G fica mais equilibrado, assim. Ah, tá. Aonde tu parar? Onde será que parou? Tu Agora ias fiquei em falar, dúvida. não sei o que não era suficiente. Aí a gente parou de te ouvir. Falaste dos Estados Tá, americanos, então falaste do vamos lá. Brasil, a E questão de vir aí, para baixo, das competências exclusivas dos Estados Unidos, tarará. então vamos lá. A perspectiva é que se as competências do Estado forem realizadas nesse Estado social, porque o Estado social, a realização de direitos sociais requer também a reinterpretação dos direitos individuais a partir de uma hermenêutica social, atribuir a competência só para a União ou atribuir a competência só para o Estado não era suficiente. Porque se for atribuída só ao polo nacional, que vai trabalhar normalmente com um prejuízo para as singularidades regionais. E se tu trabalhares na competência regional, normalmente tu tens entes federativos que não têm orçamento suficiente para fazer frente a todas as necessidades que se tratam. Vou pegar o exemplo melhor, e o exemplo que nós estamos vivendo agora, que é o exemplo da saúde.
Se a saúde fosse Tá. competência da União exclusivamente, nós teríamos um problema. Por quê? Porque a União faria uma política, tende a fazer uma política igualitária para todos os entes federativos. Então, as características dos entes federativos singulares, como, por exemplo, a nossa aqui, que são de comunidades da floresta, poderiam não ser atendidos, né? Porque terias uma política nacional quase uniforme. Por outro lado, se a competência da saúde fosse exclusivamente local ou regional do Estado-membro, é possível que o Estado-membro não tivesse dinheiro, orçamento suficiente para fazer frente aos desafios da saúde, né? Então, isso ia fazer um país desequilibrado, porque os Estados-membros com mais recursos poderiam prestar melhor saúde. Então, terias brasileiros de primeiro grau e brasileiros de segundo grau, vamos dizer assim. Por causa disso, a lei fundamental de Bonn, que é a lei da República da Federação Alemã de 1949, criou um sistema de repartição vertical, né? Substituiu o horizontal pelo vertical, no qual há as chamadas competências cumulativas ou concorrentes, no qual um ente ou mais entes federativos. Isso faz com que tu tenhas hoje. Isso não quer dizer que se substituiu a competência horizontal pela competência vertical. Olha as falas do Luiz. Isso para uma competência também horizontal. Então, hoje nós temos um sistema híbrido. Agora eu estou ficando literalmente do lado do modem. Do lado do modem. Melhor do que isso não dá. Deve ser a internet wireless que está ruim hoje, Luiz. Eu vejo, às vezes, no meu computador, olha agora, estão todos os pininhos da rede preenchidos, mas quando eu aperto nela, diz procurando redes. Está muito instável a rede hoje, de casa. Foi. Oi. Oi. Tá bom? Agora? Tô te ouvindo. Só tá congelada a tua imagem, mas eu tô te ouvindo. Pronto. Eu tô num outro ponto. Tô fazendo um aqui. Tá conhecendo todos os cenários da tua casa. Não estamos te ouvindo. Reiniciar a live? Pode ser, mas eu acho que não adianta muito, não. Eu vou até tirar aqui os comentários, pessoal, porque às vezes o comentário ele puxa bastante. Eu acho que é a rede mesmo da casa dele. Ó, ele saindo e voltando, funciona. A gente encerrar a live inteira não justifica, entendeu? Não saiam daí, fiquem conosco. Cadê os coraçõezinhos? Quem tem assistido as lives do NPJ sabe que eu peço os coraçõezinhos aqui do lado. Aperta aí pra gente ficar
mais tranquilo, né? Cadê os coraçõezinhos? Apertem aí do lado para dar sorte, para voltar, para dar tudo certo. Isso. Olá, Luan, Ian, Lara, Rogério, Lares, Vitor, Roberta. Oba, um monte de coração. Que legal, gente. A tua rede não está oscilando, mas a do professor Luiz está. Exatamente, Laíra. Eu acho que é a rede dele mesmo que está oscilando, né? Por isso que eu disse para ele colocar na rede do celular. A daqui da minha casa, olha agora, o meu computador está aqui do meu lado. Tá os 5 pininhos da rede dizendo que está cheio. E quando eu clico em cima, tá o Wi-Fi procurando rede. Então fica nessa oscilação, a rede daqui de casa. Bora ver, eu acho que agora ele botou a rede do celular dele. Vai dar certo. E põe os coraçõezinhos aí, hein? Para dar sorte, para dar tudo certo. Corações aquecem e nos dão mais carinho. Oi, Luciana. Oi, tô te ouvindo. Eu estou fazendo o seguinte, estou indo para o terceiro ponto da casa. Vamos ver se agora funciona. Foi. Tá funcionando. Agora tá E bom. eles estão botando um monte de coraçãozinho agora, também vai dar sorte. Então, pronto. Ai, agora, peraí. Calma, te lembra de onde tu paraste, porque cortou tanto que eu não estava ouvindo mais nada. Nem os meninos aqui, Luiz. Repete. Vou contar o seguinte, mas vamos lá. Vamos pensar direito. Eu estava me referindo aqui a partir da construção do modelo horizontal e do modelo vertical, em que possibilitou a conjunção de uma política pública capaz de realizar a melhor intenção da administração pública, ou seja, atender às características singulares de cada ente federativo e, ao mesmo tempo, possibilitar que a União, com todo o seu poderio, ter também uma política nacional. Assim, o que nós temos, em realidade, é uma política que trabalha os dois polos, as duas pontas dessa ideia de descentralização. Por isso é que a Constituição ela envolve a realização de uma política regional quanto de uma política nacional. Essa é o modelo, essa é a estrutura de um sistema de distribuição. E tu estava falando justamente da questão da saúde, né? Não, estou te ouvindo. Que tu estavas falando quando parou justamente da questão da divisão da competência da saúde nesse momento de pandemia, como é que ia ser complicado, né? Como é que isso envolve uma outra questão? Que o outro pé é o pé da autonomia. Quando os estados soberanos que conseguiram a independência da Inglaterra tentaram se reunir, eles disseram, mas espera lá, eu lutei para a minha independência e como é que eu não vou perder a minha independência? Eles fizeram um acordo. A União passa a ter uma representatividade soberana. E daí a União, a única a falar com os entes federais, com os outros estados, os estados-nação. E os entes federativos, eles passam a ter autonomia. O que é autonomia? Autonomia é a capacidade de autogestão. Essa capacidade de autogestão é realizada a partir de duas coisas. Da auto-organização, que é a capacidade de estruturar a sua organização administrativa, as suas políticas públicas, o que deseja de fazer, e a autolegislação, que é a capacidade de editar as suas próprias leis. Isto é previsto na Constituição em vários momentos da Constituição brasileira, né? Isso é previsto no artigo 18, isso é previsto no artigo 1º, isso é visto em muitos momentos dessa capacidade de autodeterminação. A autonomia não
é soberania, só quem é soberano é o Estado brasileiro, representado pela União. Os autônomos dos entes federativos é que garantem a formação do Pacto Federativo, que garantem... Bom, na nossa Constituição de 88, e eu quero passar isso mais rápido, porque era o que eu ia te fazer a surpresa, duas questões, que são dois casos recentes em que há dois exemplos reais, dois exemplos do que é a... Parou de novo. Exemplos reais do que é... a distribuição de competência Estava congelada a tua imagem. e da Voltou a autonomia do imagem. ente federativo. Congelou. Imagem. Oi, Luiz. Oi. Então tá, a imagem está congelada, mas a gente está te ouvindo. Oi, tô aqui. Então, beleza. Então vamos falar. Não tem nenhum problema. Então vamos... Não Sempre ouvi. que eu gosto de trazer, é importante para a nossa... o nosso debate. Recentemente, e eu estou pegando isso, o Estado, essa legislação é a Lei 9.065, que foi muito conhecida, foi muito discutida aí, porque ela determinou o ponto nas mensalidades do ensino de educação infantil, ensino fundamental, médio, superior da rede privada. Agora não estou ouvindo. Aí tem que ver só se a doutora Luciana e os demais comentando. Ouviu? Agora eu ouvi. Ouviu? Oi, agora estou te ouvindo. Não. Oi. Luciano? Agora eu acho que sim. Travou tudo, hein, gente? Hoje essa internet não está colaborando conosco. Guardar, ver se o professor Luiz volta. Caiu de novo. É a nova realidade, gente. É isso aí. O bom é que começa tudo no horário, né? Não tem atraso, como esses eventos que a gente vai demora para começar, mas a gente tem que contar com outros imprevistos que são a internet, que não depende de nós. Luciana? Oi, Luiz. Opa, voltou. Pronto. Você veio? Eu acho que só porque eu vou falar mal de duas legislações, a porcaria da internet resolveu cair. Não quer, é. Então, assim, deixa eu ver se eu consigo, porque o que é que a gente
consegue fazer. Desculpem a todos, mas enfim, eu já... Tranquilo, isso nem precisa te preocupar. É normal nesse momento que a gente está vivendo. Eu não sei como Bom, a minha internet já não acabou totalmente de tanto que eu estou usando ela. mas sabes que eu estou usando direto a internet para fazer reuniões ao vivo e tudo mais. E hoje resolveu cair bastante. Vamos lá. Vamos. Antes que caia de novo. Ah, tem dois exemplos que eu queria falar sobre a questão do federalismo, da estrutura constitucional brasileira, que seja quanto... Deu um probleminha, né, gente? Luciana? Oi. Tu te lembra que a gente fez a live da ESA e deu tudo bem? Tranquilo. Não, mas isso é de dia, Luiz. Não é específico. É o dia que acontece dela variar. Ela variar. Bom, e os dois Vamos. exemplos que eu queria te dar era assim, o primeiro era uma lei que saiu agora, que é uma lei estadual, aquela que dá desconto nas mensalidades de toda a rede de ensino privado e tudo mais. Veja, eu não vou entrar aqui, porque esse não é o objetivo, nas questões de direito material, ou seja, sobre a conformação da constitucionalidade da lei em questão de direito material, nem vamos discutir moralidade, se deve... A questão, por isso que eu estou enfatizando, a questão federativa é a seguinte. O artigo 1º da legislação diz que com as instituições de ensino, de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio superior da rede privada, obrigadas a conceder um diferimento de no mínimo 30% meses. Desculpa, em parcelamentos de até 60 dias. Travou. Luciana? Travou. Voltou. Oi? Oi. Vamos ver. Então, a lei estadual determina que tu tenhas uma obrigação de conceder um desconto de, no mínimo, 30%. Né? E, no mais, ela no artigo 8º ainda diz que se houver um descumprimento dessa legislação, deve-se aplicar multa nos termos do Código do Consumidor. Não é isso? Tá? E aí o que é que acontece? A Confederação de Estabelecimentos de Ensino Nacional entrou com uma DIN, a meu ver, com razão, alegando a inconstitucionalidade formal dessa legislação. Por quê? Porque tu estás tratando de contrato de prestação de serviços educacionais, que é um contrato regulado pela legislação civil. E a competência para a legislação civil é uma competência legislativa privativa da União. Artigo 22, inciso 1º. Portanto, sem discutir, como eu volto a dizer, eu não estou discutindo compatibilidade material, eu não estou discutindo questão moral, se deve ou não se deve se dar. O que eu estou discutindo é que dentro da estrutura de separação de competências dado no Estado brasileiro, a competência é uma competência legislativa privativa da União. E, portanto, o Estado, ao fazer isso, ele invade uma competência. É errado dizer
Ah, professor, então quer dizer que a lei federal é mais importante que a lei estadual. A lei federal tem uma hierarquia sobre a lei estadual. Não, não é verdade. Na realidade, dentro da distribuição de competências, dentro da competência de cada ente federativo, o que prevalece é a sua competência. Então, se a competência é privativa da União, então a competência é da União. Se a competência é privativa do Estado, e isso não faz que a lei federal Tava tão bom o áudio. Isso não faz com que a competência federal... Aí parou. a competência federal seja mais importante que a lei federal seja mais importante que a lei estadual, ou que a lei estadual seja mais importante que a lei federal. É, na realidade, uma simples distribuição de competências. Né? Como diz a música, cada macaco no seu galho, cada um tem uma competência própria a ser estabelecida. A ideia ou a perspectiva é que tu tenhas a condição de que cada qual vai fazer. Não, tô te ouvindo. Só a imagem que tá congelada. Tô te ouvindo. Oi. Voltou, Oi, Luciana? tô te ouvindo. Voltou. Então, a questão de distribuição de competências não é essa. Então, assim, se eu não me engano, estava aqui no PowerPoint que apagou, 6445, ela discute exatamente isso. Está na mão do Marco Aurélio. Marco Aurélio não deu liminar, fez o procedimento mais rápido, mais curto, para levar isso logo para plenário e depois decidir o plenário. Decidir, não é decidir a liminar, decidir já a própria ação em si, a própria de si. Mas, na minha visão, e tu tens aqui. Aí alguém pode dizer, mas, professor, o artigo 24, inciso 8º, trabalha na competência concorrente da União e Estados em direito do consumidor. E não seria o caso do direito do consumidor? Não acho que seja o caso do direito do consumidor. Né? Porque a relação, a justificativa da lei de estabelecer um diferencial de 30% em razão da Covid não tem correlação com o direito do consumidor. Não há nenhuma restrição propriamente. É o Estado intervindo numa relação privada para determinar o juízo que ele acha que deve ser estabelecido. A questão ainda é que o direito do consumidor é realizado por lei federal, que é o Código de Defesa do Consumidor, e que estabelecer, né? Então, ao que tudo me parece, tu tens aqui uma inconstitucionalidade formal realmente, que não se salva em dizer que o tema tratado no direito do consumidor e que teria uma competência suplementar dos Estados. Travou. Fala aí, deixa eu ver se veio agora. Tá. Agora pegou? Pegou. Tem horas Pegou? que vai, né? Numa boa e para. Aí, para, eu acho que eu tenho que comprar. É a oscilação, é justamente a oscilação. Então, a ideia é que eu estava me referindo é que pode ter um argumento dizer, mas professor, isso não é direito do consumidor, porque o direito do consumidor está regulado no artigo 24, inciso 8º, que trata de competência suplementar. Né? A competência suplementar é quando a União legisla sobre norma geral e os estados legislam sobre norma suplementar. Suplementar é preencher uma lacuna que a norma geral não traz. Mas aí eu não considero que a justificativa da lei, que é estabelecer um diferenciamento, um desconto de 30% por causa da pandemia, tenha relação com o consumidor. A questão não é propriamente do consumidor. A questão, se alguém falar, mas é força maior, beleza, se é força maior, então nós estamos na seara do direito civil.
E é justamente o direito civil que está em questão e é competência legislativa privativa, né? Existem outros 12 estados que também fizeram o mesmo tipo de legislação e estão sendo questionados da mesma forma no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, né, Luiz, nas negociações dos contratos de locação e demais contratos, foi utilizado o argumento da força maior e é todo baseado no Código Civil, né? Se Para for deixar de pagar. obrigações, então aqui é Código Civil. E já há jurisprudência do Eros Grau e do Peluso no Supremo Tribunal mostrando que essas questões de discussão de mensalidade com estabelecimento de ensino é uma questão de direito civil da competência do 22.1. Então, mostra aqui uma repercussão prática da nossa discussão de competência. Uma outra questão é o seguinte: a Lei Complementar 173 é uma lei que veio criar o Programa de Enfrentamento do Coronavírus, o Programa Federativo, que é o antigo Plano Mansueto, que veio ser reestabelecido, foi reestruturado pelo Rodrigo Maia, pelo Davi Alcolumbre, para estabelecer uma ajuda financeira da União aos estados em razão da queda da arrecadação de ICMS e de ISS. Beleza. O que é que isso tem a ver com a questão? É que o Paulo Guedes, como uma contraprestação, negociou com o Senado, que como uma contraprestação para o deslocamento desses recursos da União para os estados, estabeleceu que, artigo 8º, diz assim: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública, ou seja, todo mundo, ficam proibidos até 31 de dezembro de 2020. E aí trata de questão de aumento do funcionalismo público. Isso é o que a gente chama, para jogar vulgarmente, de congelamento dos salários dos agentes públicos em geral. Novamente, eu não vou discutir moralidade pública, né? A gente não vai entrar numa questão de direito moral, a gente não vai entrar numa questão de compatibilidade material da Constituição. Vamos analisar o que a gente se propõe aqui, que é uma questão federativa, né? A pergunta é possível que uma lei complementar federal venha estabelecer proibições para os entes subnacionais, para que eles possam fazer políticas públicas de gestão de pessoal? Ou seja, competência, é iniciativa privativa de cada chefe do executivo de propor a sua política pública para os seus servidores, determinando vencimentos, vantagens, criação de cargos públicos, extinção, mudança de plano de carreira e tudo mais que deva se fazer. A pergunta, professor então... Paulo, André Nassar está aqui nos prestigiando. Olha, Luiz, abraço, professor. Obrigada. Abraço, Paulo. Tomara que a gente não pare. Não, agora vai até o final. E aí a questão é, será que tu tens a capacidade de discutir a autonomia desses entes federativos nesse tema? E aí o engraçado, vou te chamar a atenção de uma pegadinha aqui que surgiu. O artigo 10 dessa mesma legislação diz também, para fazer o controle fiscal, que ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos, que não pode nomear em todo o território nacional. E o projeto dizia, um parágrafo 1º do artigo 10, que dizia assim: a suspensão dessa validade dos concursos abrange todos os concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. Ok? Sabe o que aconteceu? O Bolsonaro vetou. Aí eu fui buscar a mensagem de veto e por que ele vetou. Ele vetou considerando os argumentos da Secretaria-Geral da Presidência da República e da AGU, e da Advocacia Geral da União, que diz o seguinte, que a proposta de suspensão do prazo de validade dos concursos públicos dos estados, Distrito Federal e municípios cria obrigação aos entes federativos, impondo-lhe atribuição de caráter cogente, em violação ao princípio do Pacto Federativo, do artigo 1º, caput da Constituição, bem como a autonomia dos entes federativos, que é inscrito no artigo 18. Viu a incongruência? Então, ou seja, ele vetou.
a suspensão da validade dos prazos para os entes federativos sob o argumento de que violava o Pacto Federativo porque atribuía uma obrigação aos entes federativos. Mas, ao mesmo tempo, ele sancionou, né, o congelamento da política pública de pessoal dos demais entes federativos. E aqui, nessa incongruência, é que me parece que tem uma nova inconstitucionalidade que se relaciona especificamente à questão dos entes federativos. Né? Então, ou seja, houve já... Luiz, faltam 2 minutinhos para terminar a live. Só, assim, faltou um tópico, eu acho, infelizmente, mas vamos combinar e a gente promete que a gente vai fazer um curso sobre esse tema numa quarta-feira, que faz no Google Meet, aí a gente faz tudo mais completo, né? Tá bom? Luciana, só fecha mesmo, senão vai encerrar aqui a gente falando sozinho. Organiza isso que eu faço o curso com prazer. Eu faço o curso com prazer. Então, agora deu até nervoso, que deu até tosse. Então, assim, a questão fundamental é que esses dois exemplos que eu quis trazer aqui, que é o da lei estadual do Estado do Pará, com a desconto, e a lei complementar 173, que fala sobre o congelamento dos servidores, né, do salário dos servidores, ele interfere na questão sob o olhar federativo. Daí a importância de entender a federação. Não deu para falar, por causa que fomos interrompidos, que eu ia falar nas questões da pandemia, né? Naquela questão das competências dos municípios para trabalhar as gestões do relaxamento ou não, afrouxar ou não afrouxar as questões da saúde pública, que era uma decisão do STF. Luciana, deixa eu te dizer... Mas fica para o curso. É bom que quem está aqui vai todo mundo se inscrever no curso. Eu estou muito frustrado, porque... Mas faz parte, Luiz. Isso aí acontece. Eu fiz várias lives, que como aquela outra que a gente fez, deu tudo certo. E fiz outras. Eu fiz uma live com uma advogada que se ela falou 2 minutos foi muito. Caía toda hora. Tu ainda conseguiste falar alguns minutos. O dela não foi. Mas olha, tá encerrando. Faz parte. Tá todo mundo que tá aqui tá acostumado com isso. Fica tranquilo. A gente vai organizar o curso pra gente ouvir tudo isso aí que tu tens ainda para falar pra gente. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Amanhã tem curso 16 horas. Se inscrevam lá. Vejam no Instagram. Beijão. Tchau. Tchau.